Você sabe o que é economia mundial? Pois bem, de alguma maneira, todos nós fazemos parte da economia mundial. Quando vemos um filme de Hollywood, quando compramos um MP3 player ou um iPad, quando comemos em algumas das inúmeras redes de fast food ou quando viajamos de férias para o exterior, estamos de alguma maneira participando do comércio e das finanças internacionais. E não para por aí. A economia mundial nada mais é do que interações entre pessoas, empresas e governos que cruzam fronteiras internacionais, mesmo que com fins políticos ou ecológicos, mesmo que de forma ilegal. A economia mundial está funcionando, por exemplo, quando os suecos ajudam os brasileiros a preservar a floresta amazônica. Em resumo, qualquer coisa que cruze uma fronteira internacional, seja bens, serviço ou transferência de dinheiro, faz parte da economia mundial. A economia mundial e os blocos econômicos. Com a economia mundial globalizada, a tendência comercial é a formação de blocos econômicos. Estes são criados com a finalidade de facilitar o comércio entre países membros, adotam redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam soluções em comuns para problemas comerciais. Em tese, o comércio entre países constituintes de um bloco econômico aumenta e gera crescimento econômico para os países. Geralmente, esses blocos são formados por países vizinhos ou que possuam afinidades culturais e comerciais. Esta é a nova tendência mundial, pois cada vez mais o comércio entre blocos econômicos cresce. Economistas afirmam que ficar de fora de um bloco econômico é viver isolado do mundo comercial. A seguir, vou mostrar-lhes uma relação dos blocos e de seus participantes. A União Europeia. A União Europeia, ela é um bloco muito conhecido e ela é constituída pelos seguintes países: a Alemanha, França, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Itália, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Grécia, Áustria, Finlândia e Suécia. Este bloco possui uma moeda única, que é o euro, um sistema financeiro e bancário comum. Os cidadãos dos países membros são também cidadãos da União Europeia e, portanto, pode circular e estabelecer residência livremente pelos países da União Europeia. A União Europeia também possui políticas trabalhistas de defesa de combate ao crime e de imigração em comum. A UE possui os seguintes órgãos: Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselho de Ministros. NAFTA. O NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, tem como membros os seguintes países: Estados Unidos, México e Canadá. Começou a funcionar em 1994 e oferece aos países membros vantagens no acesso aos mercados dos países. Estabeleceu o fim das barreiras alfandegárias, regras comerciais em comum, proteção comercial e padrões de leis financeiras. Não é uma zona de livre comércio, porém reduziu tarifas de aproximadamente 20 mil produtos. Mercosul. O Mercosul foi oficialmente estabelecido em março de 1991. É formado pelos seguintes países da América do Sul: Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Futuramente, estuda-se a entrada de novos membros, como Chile e Bolívia. O objetivo principal do Mercosul é eliminar as barreiras comerciais entre os países, aumentando o comércio entre eles. Outro objetivo é estabelecer tarifa zero entre os países e, num futuro próximo, uma moeda única. Pacto Andino, Comunidade Andina de Nações. Outro bloco econômico da América do Sul. É formado por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Foi criado no ano de 1969 para integrar economicamente os países membros. As relações comerciais entre os países membros chegam a valores importantes, embora os Estados Unidos sejam o principal parceiro econômico do bloco. A APEC. A APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, foi criada em 93, na Conferência de Seattle, nos Estados Unidos. Integram esse bloco
os seguintes países: Estados Unidos da América, Japão, China, Formosa, também conhecida como Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Brunei, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, Papua, Nova Guiné, Canadá, México, Rússia, Peru, Vietnã e Chile. Somadas, as produções industriais de todos os países chega-se à metade de toda a produção mundial. Quando estiver em pleno funcionamento, previsão para 2020, será o maior bloco econômico do mundo. A ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático, foi criada em 8 de agosto de 1967. É composta por 10 países do Sudeste Asiático: Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. Belux. Considerado o embrião da União Europeia, este bloco econômico envolve a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O Benelux foi criado em 1956 e criou em operação em 1º de novembro de 1960.